Oi, meu nome é Odete. Hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão, né? Para partilhar uma reflexão, na verdade. Do Evangelho de Mateus, o capítulo 8, versículo 18 a 22, e de Lucas, que fala exatamente a mesma coisa, o capítulo 9, dos 57 ao 60. Disposição para seguir Jesus. E Lucas coloca como tema 3 vocações, 3 casos de vocações. O Senhor, nas suas andanças, arrebanhou multidões. Multidões. Na partilha que ele fez, o milagre dos peixes e dos pães, ele dividiu 3 peixes, 3 pães, com muitas pessoas. A pergunta é, daquelas muitas pessoas, só 12 discípulos? Por quê? As multidões veneravam Jesus, queriam colocá-lo como rei. E todas as vezes em que tentavam, ele se afastava, ele dava um ensinamento e partia. Ele não veio para ser venerado, ele não veio para ser ovacionado, ele veio para fazer o trabalho dele. Ele veio, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele veio para fazer isso. A pergunta é, nós somos multidões ou nós queremos ser discípulos? A vaga de discípulo, ela é aberta. Ele não falou que só seriam 12 e acabou. Ele deixou. E a de multidões, ela é infinita. Então, vir para fazer o que nós temos que fazer. Vir para realizar a nossa vocação. E se nós escolhemos hoje sermos discípulos, trabalhar como discípulos. Disposição para seguir Jesus no Evangelho de Mateus e os 3 casos de vocações no Evangelho de Lucas, foram 3 perguntinhas assim. Senhor, eu te seguirei para todos os lugares. Eu posso? E ele responde, as raposas têm covas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Numa outra pergunta, Senhor, eu posso enterrar o meu pai primeiro? Eu já volto, né? Vou ali. Coitado, meu pai morreu. E ele responde, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vá e anuncie o reino de Deus. E na terceira perguntinha, Senhor, permita-me despedir primeiro dos meus. Eu vou lhe dar um tchau. Afinal de contas, eu vou seguir o Senhor. E quando ele responde, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quando Jesus dá os ensinamentos, ele quer dizer o quê? Quando ele fala que ele não quer multidões, e sim discípulos, o que é ser discípulos e o que é ser multidões? Nós temos escolhas. A multidão venerar, glorificar, e o discípulo é mão na massa, é mão no arado, sem olhar para trás, seguir em frente. Nós, hoje, no dia de hoje, nós estamos vivendo um momento de muita enfermidade física mesmo, né? As enfermidades, elas estão todas aqui, estão todas nos acompanhando ao longo da nossa existência. Mas nesse momento, enxergar essa doença, o que está agravando, o que está chegando em muitas famílias, como uma doença que é viva ali, a gente consegue ver, as pessoas choram porque os entes queridos morrem mesmo. Então, é época de ser discípulo, de curar. Os discípulos, ele ensinou a curar, ele ensinou o trabalho. Então, nós, como uma escolha nossa, nós devemos abraçar a nossa cruz, assim como ele fez, porque ser discípulo é seguir os seus exemplos,
E ele disse, dá para ser discípulo e curar. De que forma? Eu não sou médico, não tenho esse poder. Temos. Nós podemos acolher, nós podemos unidos fazer nossas preces, nós podemos. Tem um monte de forma da gente poder curar. E o trabalho. O trabalho mano arado, sem olhar para trás, seguir em frente, porque tem muito trabalho. Eu queria dizer também que quando a gente vem para realizar aquilo que é a nossa vocação, aquilo que a gente nasceu para isso, porque nós não nascemos só para existir, pronto. Nós nascemos com uma missão. E eu posso dizer até que nós nascemos com a cruz, né? Que essa é a nossa cruz. A cruz não é o meu vizinho chato, a cruz não é o meu marido mala, a cruz não é o meu filho que dá trabalho, a cruz não é o meu patrão e nem o meu trabalho ruim. A cruz é a verdadeira vocação, por que eu vim. Eu vim para quê? Eu vim fazer o quê? E se eu percebi, se eu tive a graça, isso a gente pede todo dia, o que eu vim fazer aqui nesse mundo? E quando eu descubro, eu tenho que pôr a mão e servir. Eu não posso ficar parada esperando mais. Eu não tenho saúde para ficar parada no conforto da minha casa enquanto tanta gente precisa de cura. Eu não tenho tudo que eu tenho, todas as bênçãos, todas as graças de ser quem eu sou hoje e de reconhecer principalmente a nossa cruz para olhar para ela e encostá-la no cantinho. Não, é abraçar o madeiro, é andar no Calvário, porque vai ter a ressurreição, porque depois de 3 dias nós vamos ressurgir. Por isso que ele foi com toda a bravura, com todo o amor, ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele sabia que ele ia ressurgir. E nós também vamos ressuscitar. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que seguir adiante como discípulos, não como multidões assistindo os seus milagres, não como multidões venerando e balançando os ramos com a chegada dele. Tem muito mais para fazer. E o momento que a gente vive hoje está nos dizendo isso. Abraça a sua cruz, segue o seu caminho de discípulo e segue firme e não olha para trás. Não olha para trás, não vai reclinar a cabeça, porque não tem onde, nós somos o Filho do Homem. E nada de ir correr para enterrar os mortos, porque o reino de Deus é vida. E é para lá que a gente tem que olhar, o foco. Então não sejamos multidões, sejamos discípulos e discípulos trabalhadores.